3 de fevereiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 4. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Como o mês de fevereiro tem 28 dias, nós fazemos uma adaptação para ler o capítulo 1 e 2 no dia 1º, porque o capítulo 1 fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o capítulo 2 explica como alcançar o temor ao Senhor. Então tem sentido nós lermos os capítulos 1 e 2 juntos no dia 1º. Aí nós lemos até o dia 7 os capítulos seguintes e no dia 7 nós vamos ler os capítulos 8 e 9. Por que ler juntos os capítulos 8 e 9? Porque os dois capítulos falam sobre a sabedoria. Então também tem sentido você ler os capítulos 8 e 9 juntos. Fazendo essa adaptação, quando chegar o dia 28, vão faltar os capítulos 30 e 31. Então dessa forma nós conseguiremos ler os 31 capítulos de Provérbios dentro dos 28 dias de fevereiro. Lemos Provérbios porque o livro de Provérbios traz para nós a sabedoria que Deus entregou para tomarmos decisões acertadas em tudo na nossa vida. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, um livro que foi deixado para nossa orientação, para recebermos os conselhos de Deus. Por isso, é importante ler Provérbios todos os meses para lembrar desses ensinamentos de tal forma que quando uma situação aparecer na sua vida, você consiga ter a resposta de maneira rápida, no seu pensamento. Isso é o certo. E é isso que vai me levar para o caminho da felicidade, para o caminho do sucesso. Quando você lê constantemente Provérbios, você guarda isso no seu coração, nos seus pensamentos, na sua boca. Você tem a palavra de Provérbios para dizer até para as pessoas à sua volta, para dizer a elas qual é o caminho da correção. Então hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 4. E Provérbios capítulo 4 é um capítulo que nos ensina que nós devemos buscar a sabedoria, porque a sabedoria é a coisa principal da vida. Quando você tem sabedoria, você caminha na luz, você não tropeça, mas você encontra as saídas da vida. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 4. Esse capítulo especificamente mostra o rei Salomão, que é o autor de Provérbios, contando que ele tinha uma boa relação com o seu pai, o rei Davi, e que o pai dele, o rei Davi, disse para ele o que ele deveria fazer. Então, Provérbios capítulo 4, o rei Salomão conta para nós o que o rei Davi disse para ele, sendo o pai dele. Veja que Salomão começa o capítulo 4 dizendo assim: Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. 2. O que eu ensino é bom, portanto lembrem dos meus conselhos. Os versículos 1 e 2 mostram o rei Salomão dizendo para nós: escutem o que o pai ensina. Prestem atenção e vocês vão entender as coisas da vida. O que eu ensino é bom, portanto lembrem dos meus conselhos. Ele está dizendo o que eu estou dizendo, que é que vocês devem escutar os conselhos do pai, é bom. Sigam nesse caminho. Quem é o pai? O pai, primeiramente, é Deus. Ele é o nosso pai eterno. Ele é o nosso pai celestial. Então, quando o versículo 1 diz: Filhos, escutem o que o seu pai ensina, escutem os mandamentos de Deus, porque Deus é o nosso pai eterno. Como eu escuto os mandamentos de Deus? Lendo a sua palavra, porque é na palavra dele que nós encontramos os ensinamentos que ele nos deixou. Então, sempre medite na palavra de Deus.
Aqui no canal nós fazemos a leitura de Provérbios, mas tenha um tempo para que você realize a leitura dos Evangelhos. Tenha um tempo para meditar em outros livros da Bíblia, para que você conheça a vontade de Deus. Escutem o que o seu Pai ensina. O Pai eterno nos ensina. E também escutem o que o seu Pai nessa terra ensina. Quando o seu pai anda com Deus, escute o que ele ensina. Talvez você não foi educado pelo seu pai biológico. Talvez foi um padrasto, talvez foi apenas a sua mãe, talvez foram os seus tios, talvez foram os seus avós, mas sempre que você estiver perto de pessoas que seguem a Deus e que ensinam o caminho certo a você, escute o que eles estão dizendo a você. Isso é o que Salomão fala nos versículos 1 e 2. Agora, no versículo 3, Salomão começa a contar a experiência dele com o pai dele, que era o rei Davi. Ele conta para nós, versículo 3, quando eu era menino, filho único dos meus pais. 4, o meu pai me ensinava, dizendo. Aqui então são as palavras que Davi ensinou para Salomão. Nós podemos aprender aqui o que Davi ensinou a ele. Davi disse para Salomão o seguinte: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Quem conhece a história do rei Davi sabe que Davi foi um homem temente a Deus. Ele viveu todo o tempo da vida dele obedecendo a Deus. Davi cometeu um deslize. A Bíblia conta que, num dado momento, ele estava na janela da casa dele e ele viu Batseba, que era uma mulher muito bonita, tomando banho na casa, e ele ficou olhando para ela e se deitou com Batseba. Batseba era a mãe do rei Salomão. A Bíblia conta que ele cometeu esse pecado e depois ele quis ficar com Batseba como sua esposa. Então ele mandou o general do exército colocar o marido de Batseba na frente da batalha para que fosse morto. Porque ele sabia que o marido da Batseba, que era o Urias, não conseguiria permanecer vivo se ele ficasse na frente da batalha. O general, que era Joabe, cumpriu a ordem. Deixou Urias na frente, Urias morreu, ele informou o rei que Urias estava morto, então ele foi tomar Batseba como esposa, e a Bíblia conta que o profeta Natã foi enviado até a casa de Davi para corrigi-lo. E Natã condenou os pecados de Davi. Davi se arrependeu, pediu perdão a Deus. O filho que nasceu de Batseba morreu. Mas depois da morte desse filho, o rei Davi, depois de perdoado por Deus, agora já como marido de Batseba, teve novas relações e aí então veio o rei Salomão. Por isso que você lê aqui no versículo 3, quando eu era menino, filho único dos meus pais. Salomão foi filho único do rei Davi com Batseba. O primeiro filho morreu porque era fruto do pecado. Você lê essa história no livro de 2 Samuel. Nós não vamos ler essa história, estou apenas contando para despertar a curiosidade de você que nunca leu essa história. Leia a Bíblia. O livro de 2 Samuel vai contar essa história sobre o rei Davi. Agora, esse rei Davi, embora tenha cometido esse pecado, você pode estar pensando assim, mas ele cometeu um adultério e um homicídio ainda por cima. Só que ele se arrependeu. E como ele se arrependeu, Deus o perdoou. E ele escreveu o Salmo 51. Lá no Salmo 51, Davi fez uma oração a Deus. Vamos ver o que Davi disse para Deus. Aqui no Salmo 51 é o momento em que Davi faz a sua oração, pedindo para Deus misericórdia.
Então ele fala aqui no versículo 1: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. 2: Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Nós vamos ler aqui o Salmo 51 por um motivo. Talvez você está meditando em Provérbios e você cometeu algum pecado que você acha que é muito grave. E talvez você esteja pensando assim: eu não tenho mais recuperação. Eu não tenho como receber o perdão. Davi tinha cometido um adultério e um homicídio. E quando ele foi corrigido pelo profeta Natã, Deus enviou o profeta Natã para dizer que sabia o que ele tinha errado e que ele precisava se arrepender. E Davi ouviu e se arrependeu. Então veja, ele disse aqui no 2: Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Se você fez algo errado, está pensando que não tem como ser perdoado, faça essa oração. Pegue o Salmo 51 como uma oração. Peça em oração a Deus isso que está no Salmo 51. 3: Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então veja, ele admitiu o seu erro. 4: Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. 5: De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Ele reconhece o seu pecado. 6: O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Veja que Davi pede isso. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Porque o nosso coração, nós vamos ler isso em Provérbios 4. Lá está escrito no versículo 23, quando nós lermos o 23, que nós temos que guardar muito bem o nosso coração, porque é do nosso coração que damos as respostas para a vida. O que nós carregamos no coração é o que vai nos levar para o caminho certo ou para o caminho errado. Então aqui no 6 ele fala: o que tu queres é um coração sincero. O coração sincero é o coração que não esconde o seu erro. A palavra sincero vem de sem cera. Quando um vaso está trincado, as pessoas passam cera para esconder a trinca do vaso. Mas aquele que é sincero vai até Deus, falando, confessando tudo que carrega no coração. Então ele diz aqui no 6: o que Deus quer de nós é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. 7: Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. 8: Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Quando ele fala aqui no 8, ainda que tenhas me esmagado e quebrado, é porque ele perdeu aquele filho. A Bíblia fala que o filho que nasceu do adultério faleceu. Você lê lá em 2 Samuel também essa história. Em 2 Samuel conta o momento em que o menino adoeceu. Davi fez um jejum pelo menino para que Deus tivesse misericórdia e que o menino fosse salvo. Mas a Bíblia conta que o menino de fato faleceu. E Davi reconheceu o seu erro e que foi o Senhor que levou aquele menino para que ele recebesse o castigo pelos seus erros. Versículo 9: Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Agora veja aqui o versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. No versículo 10 ele pede para Deus criar um coração puro nele. Ele reconhece que o coração dele tem maldade. Então ele diz: só Deus pode criar em mim um coração puro e dar para mim uma vontade nova e uma vontade firme, uma vontade de fazer aquilo que é certo. E não só nova, mas ter a vontade nova e firme de seguir o caminho reto. E o versículo 11: Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ele pede para Deus: não me retire de perto do Senhor. Não tire de mim o teu Espírito.
Mas, 12, dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. 13, então, se o Senhor fizer isso, me der a alegria de volta da sua salvação e me conservar o desejo de ser obediente, então eu estarei pronto para ensinar aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Veja que o Salmo 51 é uma ótima forma de orarmos para pedir a Deus que coloque em nós a salvação e o desejo de sermos obedientes para estarmos prontos para ensinar aos desobedientes as leis de Deus. Nós precisamos aplicar primeiro em nós aquilo que lemos, para podermos ser sal nessa terra e luz no mundo, como Jesus nos orientou em Mateus, no capítulo 5. Versículo 14. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. 16. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. 17. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. 18. Ó Deus, com a tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. 19. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Veja o 17. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, um espírito que reconhece que Deus está sempre certo e que nós devemos tê-lo como o nosso Senhor, que Ele é aquele que nos rege e nos direciona para o certo. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O coração orgulhoso diz: eu faço o que eu quero. Deus não existe. Eu não preciso de Deus. Eu sei o que eu faço. Mas o coração humilde reconhece: Deus é santo e Ele é que me orienta e eu o reconheço como o meu único e verdadeiro Deus. Esse é o coração humilde, que reconhece Deus em seus caminhos. E ele fala no 17: Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. É necessário o arrependimento. Muitas pessoas vivem na igreja e cometem os seus pecados e elas dizem que estão arrependidas, mas é só da boca para fora. O arrependimento, ele provoca uma mudança na vida da pessoa. A pessoa entende o seu erro, ela entende o seu pecado e ela muda de vida. Ela transforma o caminho dela, ela muda a rota para seguir o caminho de Deus. Então esse é o Salmo 51, vamos voltar ali para Provérbios 4. E voltando aqui em Provérbios 4, o rei Salomão fala isso aqui. O meu pai, no versículo 4, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Quando Davi falou para Salomão: faça o que eu digo e você viverá, nós podemos aplicar o Salmo 51. Faça o que eu digo, ou seja, se arrependa. Quando você cometer um erro, quando você cometer um pecado, se arrependa. Tenha humildade, tenha um coração aberto para receber o perdão de Deus e para mudar a rota. Faça o que eu digo, se arrependa e você viverá. 5. Procure, veja aqui o que Davi disse para Salomão: procure conseguir sabedoria e compreensão. Compreensão aqui é entendimento. Procure entender a respeito da vida. Procure entender as coisas que você faz. Procure ter compreensão de tudo que você faz. Não esqueça e nem se afaste do que eu digo. 6. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. 7. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Esse versículo 7 é um versículo que devemos guardar do capítulo 4.
Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz: procure a sabedoria. Com tudo que você possui, na Almeida, revista e corrigida, esse versículo diz assim: entrando aqui na Bíblia da Almeida, revista e corrigida, vamos para o versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento. Veja que ele diz aqui que a sabedoria é a coisa principal, que você deve adquirir a sabedoria com tudo o que você possui. Adquire o conhecimento. Voltando aqui para a Bíblia que nós estamos usando para a leitura, que é a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, o versículo 7 diz: para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Então, como nós lemos lá na Almeida Revista e Corrigida, adquire a sabedoria, com tudo que você possui, adquire o conhecimento. Esse versículo 7 diz que você deve dedicar o seu tempo, os seus recursos financeiros para obter instrução. Se você tem condição, use os seus recursos para adquirir sabedoria, conhecimento. Você pode pensar assim, mas eu queria fazer um curso, eu não tenho condição. Nas prefeituras tem muitos cursos gratuitos. Na internet existem muitos treinamentos gratuitos. Você pode participar desses treinamentos gratuitos e ampliar o seu conhecimento a respeito de todos os assuntos. Nesse versículo 7, nós comentamos que existem dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria vertical, é a sabedoria que vem de cima, que vem do alto, que se refere à sabedoria das coisas espirituais. Você consegue essa sabedoria orando e pedindo a Deus. Peça a Deus: Deus, eu quero sabedoria das coisas do Senhor. Lendo a Bíblia, estudando a palavra, por isso é importante você fazer parte de uma igreja. Porque quando você faz parte de uma igreja e participa de grupos de estudos bíblicos, você tem conhecimento das coisas espirituais. E você consegue por meio do jejum. O jejum é você retirar uma refeição, pode ser a do café da manhã, para dedicar um tempo orando, lendo a Bíblia e separando a sua vida para Deus. Quando você ora, quando você reserva momentos especiais para Deus em jejum, e quando você lê a palavra de Deus, Deus derrama o Espírito Santo sobre a sua vida e ele derrama a sabedoria que vem do alto para você. Você passa a entender as coisas de Deus e você passa a desenvolver sensibilidade para ouvir quando Deus está falando com você. Muitas pessoas dizem: eu não vejo Deus. Eu não tenho como saber. A Bíblia tem muitas palavras. Como que eu sei qual é a palavra que Deus quer falar comigo? Quando você ora e quando você jejua e você reserva tempo para Deus, Deus começa a criar em você sensibilidade. O seu coração recebe a resposta de Deus. Você ouve no seu coração o Espírito Santo dizendo: escute essa pessoa, faça isso, largue de andar com essa pessoa, preste atenção e tome cuidado por aqui. Como que as pessoas recebem essa comunhão com Deus? Dessa forma, pela oração, pelo jejum e pela leitura da palavra. Vamos voltar aqui para o capítulo 2 e no capítulo 2 nós temos a explicação de como que você recebe o temor a Deus. E no capítulo 2, aqui no versículo 2, está escrito assim, ó: escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Como que você escuta os sábios? Você escuta a palavra de Deus. Os sábios falam a respeito da palavra de Deus e procure entender o que eles estão ensinando. 3. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. O versículo 3 está dizendo: ore, peça para Deus que lhe dê sabedoria e entendimento. Versículo 4: procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido.
Se você procurar isso como quem procura prata ou tesouro escondido, ou seja, jejuando, investigando a palavra, versículo 5: se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Então, se você se dedicar, você vai entender como é ter esse respeito extremo por Deus, que é temer ao Senhor, e você aprenderá a conhecê-lo. Aqui mostra o caminho para você receber a sabedoria vertical. Você conhece a Deus seguindo esses passos. Você começa a entender o que significa o temor ao Senhor. Que lá em Provérbios, no capítulo 1, aqui no capítulo 1, no versículo 7, está escrito que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, o começo da sabedoria é temendo a Deus. Temer a Deus significa priorizá-lo, colocá-lo em primeiro lugar. E o capítulo 2, aqui nesses versículos 3, 4 e 5, nos mostram como que você aprende a temer a Deus. E o capítulo 4, que nós estamos lendo hoje, fala justamente isso que no versículo 7. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Existe um preço para que você pague, que é o preço da oração, do jejum e da leitura bíblica, para que você tenha sabedoria vertical. Aí use tudo que você tem para conseguir a compreensão, para entender as coisas da vida, para ter a compreensão das coisas de Deus. Mas, além da sabedoria vertical, existe a sabedoria horizontal. A sabedoria horizontal é aquilo que você aprende aqui nessa terra. Tudo que você aprende, o curso que você faz para exercer a sua profissão, um instrumento musical para você tocar, um idioma para você falar, as receitas que você prepara, como organizar a sua casa, como cuidar do seu veículo. Tudo isso são sabedoria horizontal. Então, o versículo 7 está dizendo: para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Para que você tenha sabedoria, você vai ter que dedicar o seu tempo, você vai ter que dedicar os seus recursos, você vai ter que estar disposto, você vai ter que estar disposta a aprender novas coisas. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão, para compreender as coisas do céu e também as coisas dessa terra. Primeiramente, as coisas do céu, para que você tenha amizade com Deus e a partir desse relacionamento com Deus você receba sucesso em tudo que você fizer. Ontem nós lemos Provérbios capítulo 3 e nós falamos que, aqui voltando para Provérbios capítulo 3, no versículo 5, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então nós lemos aqui que se você confiar no Senhor e lembrar dele em tudo o que fizer, Ele vai mostrar o caminho certo. Veja o que diz em Provérbios 3, o versículo 1 e 2. Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. 2. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Então, o capítulo 3 fala que, confiando em Deus, é que você vai encontrar o caminho certo, como nós lemos aqui no versículo 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo, e você vai ter aqui, como diz o versículo 2, uma vida longa e cheia de sucesso. E Provérbios capítulo 3 fala que esse sucesso inclui, veja o versículo 16, a sabedoria que vai oferecer a você uma vida longa e também riquezas e honras. Então, tendo Deus em primeiro lugar a sabedoria vertical, você terá uma vida longa e também riquezas e honras. Voltando aqui para Provérbios 4, no versículo 7, para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão, para conseguir entender as coisas relacionadas a Deus em primeiro lugar e também em tudo que você fizer aqui nessa terra. Esse versículo 7 é um versículo para você guardar na memória
e ter sempre na sua mente em tudo que você fizer, que você deve receber a sabedoria de Deus, a vertical, e em tudo que fizer, buscar a sabedoria para tomar a decisão certa. Versículo 8. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. 9. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. 10. Escute, meu filho, aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. 11. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. 12. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. 13. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Veja o versículo 13. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. 14. Não vá aonde vão os maus. Tudo isso que nós estamos lendo é o rei Davi falando para Salomão. Então Davi disse para ele: valorize a sabedoria. Aí, aqui a partir do 14, Davi disse para Salomão: não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. 15. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. 16. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. 17. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. Então aqui do 14 ao 17, ele fala sobre os nossos ambientes. Ele fala sobre as nossas amizades. Não frequente ambientes onde as pessoas praticam mal. Não faça amizade com pessoas que praticam o mal, porque essas pessoas não descansam enquanto não fazem o mal a alguém. Agora o versículo 18. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Então esse também é um versículo para guardar na memória, que a estrada dos que caminham das pessoas direitas é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser um dia claro. 19. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. 20. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. 21. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. 22. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Veja que aqui no versículo 22 existe a mesma ideia de Provérbios capítulo 3, que se você obedecer os mandamentos, você vai receber uma vida longa, você vai receber uma vida de paz. Aqui, só que lá no capítulo 3 é o rei Salomão dizendo para nós: confie no Senhor, não se apoie na sua inteligência e lembre do Senhor em todos os seus caminhos e você terá uma vida longa de paz com riquezas e honra. Aqui é o rei Davi falando para Salomão. Salomão está replicando para nós o que o pai dele disse para ele. Então o rei Davi já disse para Salomão que obedeça os meus mandamentos, porque vão trazer vida longa e saúde a quem entendê-las. 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Esse versículo 23 aqui, nessa versão que nós estamos lendo, fala sobre os pensamentos, mas na Almeida, Revista e Corrigida, fala que você deve cuidar o que passa pelo seu coração. Vamos ver aqui na Almeida, Revista e Corrigida. Aqui na Almeida, Revista e Corrigida, você vê que o 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Vemos aqui que na Almeida, Revista e Corrigida, ele fala para cuidar do que se guarda no coração. E retomando aqui a Bíblia que nós estamos usando para a leitura, que é a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, aqui o 23 fala: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A ideia do versículo 23 é: nós devemos cuidar
do que nós pensamos, mas o nosso coração, ele exerce influência nos nossos pensamentos. Se nós guardamos mágoa, se nós guardamos ira, se nós guardamos ódio e inveja, tudo isso que vai ficando no nosso coração vai agindo sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que nós dizemos, sobre aquilo que nós fazemos, sobre as nossas decisões. Então o 23, quando fala tenha cuidado com o que você pensa, ele está dizendo lave os seus pensamentos, lave o seu coração. Que os seus pensamentos sejam limpos e que o seu coração esteja limpo, porque a sua vida é dirigida pelo que você carrega com você, seja nos pensamentos, seja no seu coração. E muitas vezes as nossas emoções, o nosso coração manda mais do que os nossos pensamentos. Você pode saber que é errado ficar nervoso quando alguém fecha você no trânsito, mas na hora que você toma, qual a atitude que você toma quando você toma uma fechada no trânsito? Uma pessoa que não cuida do coração vai ter uma inclinação para xingar, dizer um palavrão, ficar com raiva, abençoar a pessoa, né? É lançar uma maldição abençoando a pessoa, dizendo assim: Deus abençoe você, mas lá no coração dizendo: tomara que essa pessoa se ferre. Então, essas palavras de maldição não devem ser faladas, mas para que isso não tome conta do seu coração, é necessário lavar o coração. Então, o 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você carrega no coração. Se você fica com mágoa, com ira, com inveja, com pensamentos lascivos, tudo isso carrega você para o próximo pecado, para o próximo passo do pecado. Um adultério, uma fornicação acontecem com o coração, é com o pensamento. Então cuide dos seus pensamentos. Como dizem, você não pode impedir que um passarinho voe perto da sua cabeça, mas você pode impedir que ele pouse e faça um ninho na sua cabeça. Então, quando os maus pensamentos vierem, você tem que identificar e dizer: esse pensamento não vai ficar na minha mente. Esse desejo não vai ficar no meu coração. Versículo 24. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. As nossas palavras têm poder. Você nunca deve dizer uma mentira e nunca deve dizer palavras perversas. Mas existem mentiras que vocês podem falar sobre vocês mesmos. Existem pessoas que dizem assim: Deus não me ama. Deus esqueceu de mim. Deus não me deu tanta inteligência que nem deu para o outro. Deus não me fez uma pessoa bonita. Aquela pessoa é mais bonita do que eu. Aquela pessoa é melhor do que eu. Aquela pessoa nasceu numa família melhor do que eu. Eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Isso é mentira. Então pare de dizer palavras que diminuem você mesmo, que diminuem você mesma. Diga: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A palavra de Deus é a verdade. E o Salmo 23 traz uma revelação. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se é Ele que me guia e Ele me mostra o caminho certo, então eu sei para onde eu devo ir, aonde está a porta aberta para mim. Alguém disse para você: você não serve aqui. Então, aquele caminho não é o caminho para você estar. Não é que você não serve para nada nunca mais. É que você não cabe naquele caminho. Mas tem pessoas que quando levam uma negativa, dizem: ah, isso não é para mim.
Não é para você aquele lugar que a pessoa não aceitou você. Mas não use uma situação para generalizar e dizer que você não pode. Nunca fale mentiras. Nem diga palavras perversas. É perverso você falar coisas ruins para você mesmo, para você mesma. É perverso você dizer: Deus não me ama, Deus não me ajuda, não é para mim, é só para o outro. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga: Deus está na minha frente. Ele está comigo. E também não fale mentiras a respeito de ninguém e nem palavras ruins para os outros. Você não deve falar nem sobre você mesmo, sobre você mesma, e nem sobre ninguém. Versículo 25. Olhe firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. O 25 fala: tenha coragem. Não seja uma pessoa com medo. Se você tiver medo dos desafios, você vai abaixar a cabeça e a sua vida vai ficar estagnada, paralisada. Olhe firme para frente. Olhar firme para frente significa, quando você olha para o problema com firmeza, você vai prestando atenção nos detalhes que você precisa resolver para prosseguir. Se você olhar firme para o problema, para o desafio, você vai identificar o que está faltando é isso aqui, para eu conseguir passar essa barreira, para eu vencer esse obstáculo. Mas se você abaixa a cabeça envergonhado, quando você abaixa a cabeça, você não vê como resolver o desafio. Então, olhe firme para frente, olhe firme para o problema, para você identificar o que é que falta para resolver esse problema. 26. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Então veja, o 26 fala: pense, Deus te deu sabedoria. O capítulo 4 fala: busque sabedoria, pense, mas coloque Deus. Lembre do Provérbios 3. Se você obedecer os ensinamentos do Senhor, você terá uma vida cheia de sucesso. Coloque Deus em primeiro lugar e use toda a sabedoria horizontal. Aqui que você tem, adquira sabedoria e pense bem, e vai dar certo. 27. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Veja aqui o 27, o sempre. Caminhe sempre. Se você parar no caminho, você não vai prosseguir. Você precisa ter constância, perseverança. Caminhe sempre em frente. Veja aqui, o 27 fala caminhe. Tem pessoas que correm, fazem todo esforço, querendo ansiosamente receber um resultado, e elas fracassam e elas dizem: não é para mim. Será que você não foi muito rápido, com muita sede ao pote? Caminhe, caminhe sempre. Vá passo a passo. Vá passo a passo pensando, volte no 26. Pense bem no que você vai fazer, pensando no que você está fazendo. Caminhe, não corra. Caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Essa é a meditação de Provérbios 4. São os conselhos que o rei Davi deu para Salomão e que Salomão compartilhou conosco aqui, dizendo: escute o que o seu pai ensina. Principalmente quando seu pai é alguém que segue a Deus, como o rei Davi, que trouxe esses bons conselhos para o rei Salomão e que foram compartilhados aqui conosco para seguirmos a Deus. Adquirir a sabedoria é a coisa principal. Busque a sabedoria vertical e também a sabedoria horizontal. Agora quero fazer um convite a você que já ouviu falar a respeito de Jesus, mas ainda não o aceitou. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para oferecer a própria vida para que nós tenhamos o perdão dos nossos pecados. A Bíblia fala que todo aquele que confessa a Jesus como seu Senhor,
e como seu Salvador, é salvo dos seus pecados e recebe o Espírito Santo e recebe a vida eterna. Então, faça essa oração de confissão para receber a Jesus e entregar a sua vida completamente a Deus. Diga essa oração: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu e escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração que você fez, você recebeu o perdão dos seus pecados, agora você se tornou filho, você se tornou filha de Deus, você recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus na sua vida, e o seu nome foi anotado no livro da vida para a vida eterna. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um juízo final e que todos os que tiverem o nome registrado no livro da vida herdarão o reino dos céus. Nós oramos em nome de Jesus porque Jesus foi o que veio e morreu por nós e ressuscitou e está à direita de Deus, recebendo todas as nossas orações e intercedendo por nós. Então, se você tem alguma santo, imagem ou algum amuleto na sua casa, você pode colocar em um pacote e deixar fora da sua casa, porque você não precisa mais disso. Você agora recebeu a Jesus. Jesus está vivo e você recebeu o Espírito Santo em você. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus. Você não vê, mas ele mora em você. E ele fala com você, trazendo orientação. Quando você ora, quando você jejua, quando você dedica a sua vida a Deus, ele dá sensibilidade para que no seu coração e nos seus pensamentos você consiga ouvi-lo e entender a vontade dele. Agora procure uma igreja, uma comunidade de fé que prega a respeito de Jesus para que você tenha amigos, para que você tenha pessoas que caminham na fé com Jesus, para que você possa ter relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas que seguem a Deus, porque Deus ele habita onde existem dois ou três unidos no nome dele. Ele se faz presente, manifestando a glória dele, ensinando e falando da vontade dele para nós. Vamos fazer a oração final. Agradecemos, Senhor, pela meditação de Provérbios 4. Agradecemos, Senhor, porque nesse capítulo aprendemos que a sabedoria é a coisa principal. A sabedoria vertical, de sabermos qual é a tua vontade, pela oração, pelo jejum, pelo conhecimento da tua palavra, pelo estudo dela, para conhecer a tua vontade, é o que nos mostra o caminho certo ao longo dessa vida. Te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria horizontal, que possamos aprender tudo o que precisamos para exercer o chamado e o ministério que o Senhor tem colocado na vida de cada pessoa. Pedimos agora que o Senhor venha nos fazer caminhar pela trilha da luz e que cada dia seja mais iluminado com a clareza da tua vontade em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor agora dê força para que esse teu filho, essa tua filha que se autodeprecia, pare de falar mentiras e entenda que é amado, que é amada do Senhor, que o Senhor entregou a sua vida por todos nós e que não importa o que os outros falaram, qual foi o dedo que apontaram ou onde foi que a ferida tocou, mas o Senhor é aquele que é o nosso Pai, aquele que nos cuida, aquele que nos ama, aquele que nos quer bem e aquele que nos recebe como seus filhos para nos dar as suas bênçãos e quer nos abençoar. Pedimos que o Senhor venha dar paciência para aqueles que correram e tropeçaram, que eles consigam caminhar sempre, com constância, na tua presença e que possam retomar os projetos que foram deixados por causa de pressas, mas e que entendam agora que o Senhor tem o seu tempo e que quando as coisas acontecem no seu tempo, as coisas dão certo porque o Senhor sabe exatamente como fazer e a hora certa de fazer.
Pedimos que o Senhor agora venha retomar no coração desse teu filho e dessa tua filha que se frustrou por alguma coisa que não deu certo, para que agora caminhe bem, com o Senhor em primeiro lugar e de maneira constante, porque assim receberão a vitória do Senhor. Que o Senhor dê respostas e vitória para aqueles que estão buscando uma resposta do Senhor. Mostra o seu caminho e mostra a sua luz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito de Deus. Amém e graças a Deus.